Instituto Adolfo Lutz divulga resultados sobre morte por suspeita de dengue. Moradores de área de risco em Santo André convivem com o medo. Mãe tira criança do carro antes do veículo ser roubado. São Bernardo na rota das Olimpíadas 2016. E a partir de hoje, o J+ ABC traz as pesquisas de intenção de voto nas eleições deste ano, começando por São Bernardo do Campo. Terça-feira, 15 de março de 2016. Está no ar o J+ ABC. Muito boa noite. Instituto Adolfo Lutz divulga resultados sobre morte de homem por suspeita de dengue em Santo André. Um caminhoneiro morador de Santo André, que morreu no mês passado, não foi vítima de dengue. É o que revela exame realizado pelo Instituto Adolfo Lutz. Ainda de acordo com o relatório, a causa foi leptospirose. O homem, que tinha 57 anos, faleceu no dia 17 de fevereiro com um quadro de síndrome hemorrágica. Na época, médicos do pronto atendimento da Vila Luzita trabalhavam com 3 hipóteses: dengue, febre maculosa e leptospirose, uma vez que as 3 apresentam sintomas semelhantes. Os dados coletados pelas cidades da região apontam ainda 28 casos suspeitos de Zika vírus, sendo 26 em São Bernardo do Campo, 1 em Mauá e 1 em Santo André. Já a febre chikungunya contabiliza 68 casos suspeitos, sendo 51 em São Bernardo, 8 em Mauá, 8 em Santo André e 1 em São Caetano do Sul. Todos ainda aguardam confirmação. O balanço está sendo acompanhado pela Sala de Situação Regional para o Combate ao Mosquito da Dengue, criada em dezembro pelo Consórcio Intermunicipal Grande ABC e coordenada pelo Grupo de Trabalho Saúde da entidade. Agora vamos à previsão do tempo. A quarta-feira foi de tempo seco e quente, sem chuva na região. A temperatura atingiu os 29 graus durante a tarde por conta do sol forte. Para amanhã é esperado tempo nublado com pancadas de chuvas. Na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em São Caetano, a mínima prevista é de 19 graus e máxima de 29. E no Guarujá, cidade litorânea, o tempo fica entre 22 de mínima e 29 graus de máxima. Já em São Carlos, a previsão é de 20 graus de mínima e 32 graus de máxima. Moradores de área de risco em Santo André convivem com o medo. E faz um bom tempo que os moradores do assentamento Vista Alegre, mais conhecido como Morro da Quibom, não sabem o que é dormir com tranquilidade. É só chover que o temor de um deslizamento é maior que o sono. O último ocorreu no dia 10 de março deste ano, quando 14 pessoas ficaram desalojadas após um escorregamento de terra. E não é apenas o medo de desabamentos que assombram os moradores. A falta de saneamento básico também preocupa quem vive no morro. Aqui é energia, é água, todo mundo é esgoto. É escada, como vocês viram aí, entendeu? Aqui esses dias a gente pegou uma mulher na rede, que passou uma dor lá em cima, lá no morro, a gente levou ela na rede chovendo para levar. O SAMU, quando vem, para lá embaixo, não quer subir ninguém, entendeu? Na coleta do lixo, sempre eu estou passando nos barracos, eu estou pedindo para o pessoal colocar lá na caçamba lá embaixo. Sempre eu vou, bota lá embaixo. Mas mesmo assim é complicado. Quando chove, infelizmente, a pessoa não vai descer, uma mãe de família, uma mulher grávida vai descer e não vai botar o lixo lá, entendeu? Aí joga aqui, infelizmente é mosca, é o mosquito da dengue que tá aí. E a gente sempre lutando, um pouquinho que a gente pode, a gente luta. Para subir até algumas casas ou até mesmo andar pelo morro, é preciso muita disposição e calma, já que o barro predomina no local. Para não caírem, os moradores improvisaram degraus com alguns restos de materiais de construção e madeiras para fazerem um corrimão. Os moradores têm um pedido unânime, que as autoridades olhem com mais atenção e respeito para a situação real do morro. Veja no próximo bloco, mãe tira criança rapidamente antes do carro ser roubado.
GCM de São Caetano recupera veículo roubado. A partir de hoje, o J+ABC traz as pesquisas de intenção de voto nas eleições deste ano, começando por São Bernardo do Campo. E daqui a pouquinho também eu recebo no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Mauá, Marcelo Oliveira. Continue conosco, o J+ABC volta já. Quer deixar a sua casa organizada e sempre aconchegante para receber amigos e familiares? Melhor garantir. A Porto Seguro faz, que com a Porto Seguro faz, você instala a sua TV na parede ou no drywall. Resolve aqueles pequenos problemas elétricos e hidráulicos que insistem em aparecer, além de limpar e impermeabilizar o sofá. Instalação complicada? Melhor garantir. Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. E durante a Semana do Consumidor, que acontece de 14 a 20 de março, você encontra serviços com até 30% de desconto. Veja alguns exemplos. Instalação de TV de R$ 220 por R$ 159. E detalhe, com o suporte padrão incluso. Limpeza de calha de R$ 169 por R$ 129. E com o período de chuvas é importante manter a calha limpa, até para evitar o acúmulo de água parada e a proliferação do mosquito da dengue. Para comprar e aproveitar essa promoção, acesse o site www.portosegurofaz.com.br ou ligue para 3003-3329. Precisando de serviços? Melhor garantir. A Porto Seguro faz. Mãe tira criança pouco antes de carro ser roubado em São Bernardo. E uma mulher conseguiu evitar que o filho fosse levado de dentro do carro durante um assalto. O ato corajoso ocorreu bem aqui onde nós estamos agora, na rua Líbero Badaró, no bairro Pauliceia, em São Bernardo do Campo. As imagens repercutiu nas redes sociais no último sábado, dia 12 de março. Todo o ato foi filmado por câmeras de segurança da via. Nas imagens é possível ver a mulher estacionando o carro, quando os criminosos batem no vidro com uma arma e obrigam ela e uma outra senhora a descer do veículo. A motorista então desce, abre a porta traseira rapidamente e retira a criança do carro. Em seguida, os criminosos arrancam com o veículo ainda de portas abertas. Até o momento, ninguém foi preso. A Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul recuperou ontem um carro furtado na capital e prendeu em flagrante Luiz Fernando Linares, de 37 anos. O criminoso estava dentro do veículo estacionado no bairro Fundação e fugiu a pé ao avistar integrantes da Romu, sendo capturado pelos guardas em poucos metros. Luiz Fernando possui passagens pela polícia por receptação, associação criminosa e furto. Ele foi conduzido à delegacia sede do município. Vamos ao nosso giro esportivo? Quem traz mais informações do esporte nacional e regional é o Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Boa noite, Dárcio. No futebol é semana de Copa Libertadores e os grandes de São Paulo já se preparam para os seus duelos, hein? O Palmeiras apresentou ontem seu novo treinador, Cuca, que já se preocupa com o confronto da próxima quinta-feira contra o Nacional no Uruguai. Para ele, o tempo é curto e só vai ser possível focar em fazer o time vencer, independente de um bom futebol. No Corinthians, Tite quebra a cabeça para encontrar os substitutos de Rodriguinho e André, ambos suspensos, e vencer o Cerro Porteño em casa. É a grande missão do Corinthians nessa quarta-feira à noite. E o São Paulo passou por uma maratona para chegar em Valera, na Venezuela, para o confronto de amanhã contra o Tijulianos. Foram cerca de 20 horas e 3 conexões no voo que chegou essa tarde no local da partida. Mesmo assim, o elenco tricolor acredita na vitória, visando a sobrevivência na Libertadores. E os times da região se preparam de forma intensa para a rodada do final de semana do Paulistão. A missão mais árdua é a do São Bernardo,
que terá a Ferroviária pela frente na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Pela Série A2, São Caetano e Santo André já miram o clássico do ABC, que ocorrerá no próximo final de semana no Anacleto Campanella. Muito mais informações e detalhes sobre os times da região de esporte do ABC, você pode conferir comigo a partir das 8 da noite no Esporte Mais. Estou esperando você. Até lá! Até lá, Marcos. Vamos agora a São Bernardo, de onde fala o repórter Guga Mendonça, em nosso Link Mais. Vai daí, Guga. Tá sorrindo, hein, meu? Muito boa noite, Dárcio. Muito boa noite ao assinante ligado no J Mais ABC. Desta terça-feira falamos aqui ao vivo da EMEB Aldino Pinotti, na Rua dos Vianas, em São Bernardo, onde hoje acontece a segunda plenária preparatória do Orçamento Participativo 2017-2018 de São Bernardo. No total serão 20 plenárias preparatórias, mais 20 plenárias de orçamento participativo e 7 plenárias com as entidades. Então começou ontem. Durante esse mês de abril, teremos as plenárias de orçamento participativo em São Bernardo. Agora, vamos falar de Olimpíadas 2016 e São Bernardo está na rota das Olimpíadas 2016. Eu tenho como convidado o secretário de Esporte, José Alexandre Pena Deveza, que vai falar um pouquinho para a gente quais as delegações que já fecharam com São Bernardo e também como São Bernardo vai participar do Rio 2016. Boa noite, Guga. Boa noite, Darcio, a todos que nos assistem. Temos várias tratativas em curso, né? O estádio 1º de Maio deve receber algumas das delegações que vão estar jogando aqui em São Paulo. A nossa pista de estádio de atletismo Oswaldo Terra teve visita de 6 delegações, mas assim, as tratativas que estão mais avançadas são com a Eslovênia. Então assim, devemos bem breve estar fechando com a Eslovênia. O nosso centro de ginástica artística vai, a partir do mês que vem, abril, receber os treinamentos da seleção brasileira masculina e tratativas avançadas também para receber o Japão, tanto masculino como feminino. Então estão as tratativas bastante avançadas, em breve deveremos ter notícias. Aí, obrigado ao Zé Alexandre, secretário de Esportes do município de São Bernardo. Guga Mendonça para o J Mais ABC. Obrigado, Guga. Agora eu recebo no estúdio do J Mais ABC o presidente da Câmara Municipal de Mauá, o vereador Marcelo Oliveira. Boa noite, vereador. Boa noite, Darcio, que é uma satisfação muito grande estar aqui no J Mais ABC. Toda nossa. Vereador, vamos aproveitar a oportunidade de falar para os munícipes de Mauá e fazer, se possível, um pequeno balanço das atividades da Câmara que o senhor preside. Na cidade de Mauá, no nosso legislativo, nós temos 23 vereadores, onde aprovamos projetos muito importantes para a nossa cidade. Nós vamos inaugurar agora em abril o Poupa Tempo e o projeto passou pela Câmara Municipal. Nosso prefeito Donizete Braga enviou o projeto de doação da área. Essa é uma boa notícia, hein? Para ser construído o Poupa Tempo. E além da doação da área, o nosso prefeito ainda custeou o projeto do Poupa Tempo. E tem uma previsão, vereador? 29 de abril é a previsão que o governo do estado passou para nós. Mas vai avisar o nosso prefeito quando for inaugurar. E a gente espera que seja no dia 3, né, que é aniversário do Donizete Braga. E como é que está o relacionamento da relação do Legislativo e Executivo no município? Nesse ano eleitoral? Nesse ano, hoje, nós temos vereadores da base aliada, nós conseguimos aprovar até os projetos que são 2/3, né? Nós temos 16 vereadores na base aliada. Então, qualquer projeto importante para a nossa cidade que o prefeito enviar para a Câmara, não só na maioria simples, mas também nos projetos que são de 2/3, nós temos condições de aprovar. E essa relação era muito importante para a cidade de Mauá, né? O prefeito conseguiu, conversando com os partidos, com os vereadores, com um grande arco de aliança, e com isso nós conseguimos, né, ter um ambiente bom para se trabalhar, de debater os projetos e conseguir votar e aprová-los. 2015, quais os projetos mais marcantes que foram aprovados pelos senhores e sancionados, né? Nós aprovamos um projeto importante em 2015, foi a renegociação da dívida, a maior dívida aqui na cidade de Mauá, que é do Córrego Corumbé, o bairro onde eu moro, no Jardim Zaira, onde a dívida era mais de 1 bilhão e essa dívida passou a ser 400 milhões e passou pela Câmara essa aprovação, onde o nosso prefeito negociou em Brasília
E esse, na nossa avaliação, foi um dos projetos mais importantes, que era a maior dívida que a cidade tinha. Né? Ela diminuiu por mais da metade e nós conseguimos aprovar, e hoje nós estamos recebendo uma parte do fundo de participação do município, que é quase 5 milhões, que nós não recebíamos nem um centavo, porque chegava nos cofres públicos e já era pago essa dívida. Com essa negociação, nós estamos, além de pagar a dívida, está sobrando aí uns 2 milhões por mês para a cidade do fundo de participação. Vai saudá-la quando? Ela tem um prazo de 20 anos, né? Essa dívida, mas nós acreditamos que foi uma negociação importante no sentido que ela tem prazo para acabar, né? E estava na justiça, né? Os 5 milhões que vinha do fundo de participação do município não dava para pagar nem os juros dessa dívida, então para nós foi muito importante para a cidade. E 2016, o que o município pode esperar? 2016, o nosso prefeito vai estar apresentando para a cidade, num debate importante por esses meses, né, do programa de governo que foi apresentado, né, em 2012, né, que nós devemos atingir 75% do programa que foi apresentado. Nós estamos para entregar esse ano, né, o primeiro Centro de Educação Unificado na cidade de Mauá, no Parque das Américas, onde vai ter piscinas olímpicas, creche, né, várias atividades culturais. Né, nós estamos também discutindo para que possa começar, né, a construção do céu no Jardim Zaira, onde há alguns anos foi o Sabazazaki, que é uma associação que tinha importante no bairro, e ela entregou essa área, e nós hoje estamos com uma creche no lugar do Sabazazaki, e começando a fazer umas reformas para que possa ser implantado um céu do Jardim Zaira também. E várias unidades de saúde, onde nós, além de entregarmos novas, fazemos a reforma das unidades, a reforma das UPA da nossa cidade. Também inauguramos espaço do hip hop, né, na Vila Magine. Hoje nós estamos atendendo mais de 500 pessoas, 500 jovens. Então, o nosso governo vem trabalhando para cumprir a meta de 2012, onde apresentamos um programa de governo para a população de Mauá, e nós devemos atingir entre 75% a 80%. Rapidamente, combate à dengue, como é que está no município? Sábado agora nós tivemos, junto com o consórcio intermunicipal, uma atividade no Jardim Zaira, né, sobre a dengue. Estavam representantes de todos os 7 municípios do ABC, entre secretários, alguns prefeitos, e andamos nas ruas, dizendo da importância do combate, junto com os agentes de endemia, com os agentes de saúde, médicos, a Secretaria de Serviços Urbanos, para poder já estar coletando, né, os materiais que tem entre madeiras, né, e qual é o trabalho maior? É você estar conscientizando as pessoas, né? Nós não podemos perder para um mosquito. Com certeza. Né? Então a Mauá está unido junto com o consórcio intermunicipal em todas as 7 cidades para que nós possamos vencer essa batalha. Obrigado pela presença, vereador. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa noite. Boa noite. Marcelo Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Mauá. No próximo bloco, veja a pesquisa de intenção de votos das eleições deste ano, começando por São Bernardo do Campo. Continue conosco, o J+ABC volta já. E vamos ao giro do Broadcast TV do Estadão. A delação premiada do senador Delcio de Amaral, homologada hoje, relata que o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, prometeu dinheiro e ajuda para que Delcio não colaborasse com as investigações da Operação Lava Jato. No depoimento à Procuradoria-Geral da República, o senador também fez acusações contra a presidente Dilma Rousseff, o senador do PSDB Aécio Neves, integrantes do PMDB e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula teria atuado para comprar o silêncio do operador do mensalão, o publicitário Marcos Valério. A negociação teria custado entre 110 e 220 milhões de reais e teria sido paga por empreiteiras do esquema do Petrolão. O ministro da Educação, Aloysio Mercadante, negou há pouco ter proposto ajudar financeiramente o senador Delcio de Amaral. Mercadante, que à época chefiava a Casa Civil, afirmou ter feito apenas um gesto de solidariedade pessoal com o senador e negou ter procurado qualquer ministro do STF para falar sobre a Lava Jato. O ministro pediu ainda que o áudio da gravação em que aparece supostamente oferecendo essa ajuda seja divulgado na íntegra e afirmou que fica no cargo enquanto tiver a confiança da presidente Dilma. Partidos de oposição decidiram apresentar uma ação popular contra a possibilidade do ex-presidente Lula aceitar ocupar um ministério no governo. Deputados do DEM, PSDB e PPS avaliam que a nomeação é uma manobra para atrapalhar a investigação Lava Jato. A intenção seria tirar das mãos do juiz Sérgio Moro a condução dos trabalhos, garantindo ao petista foro privilegiado. A
perspectiva de volta do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao governo é mal vista na Europa e nos Estados Unidos. Analistas e investidores estrangeiros temem que a chegada de Lula a Brasília signifique uma guinada à esquerda na política econômica, que pode aprofundar a crise de confiança sobre a economia brasileira. Por outro lado, a eventual saída da presidente Dilma Rousseff e a posse do vice Michel Temer é entendida como o caminho menos traumático para a volta da confiança no país. Na visão desses gestores, Temer poderia desempenhar o mesmo papel de Itamar Franco após o impeachment de Fernando Collor de Mello. Cerca de 2,5 milhões de pessoas perderam seu emprego no ano passado. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, divulgada hoje. Segundo o levantamento, a taxa de desemprego médio subiu de 6,8% em 2014 para 8,5% em 2015. Por causa da forte deterioração do mercado de trabalho, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas prevê que a taxa média de desemprego deve ficar em 11,8% em 2016. A possibilidade de o governo federal começar a utilizar parte das reservas internacionais para reanimar a economia pode agravar ainda mais a crise, avaliam especialistas consultados pelo broadcast. Segundo eles, a medida, que é encampada pelo Partido dos Trabalhadores, pode minar um dos poucos pilares ainda saudáveis da economia brasileira, o câmbio. Utilizar as reservas para fins como o pagamento da dívida pública ou investimentos poderia trazer de volta a crise cambial e a hiperinflação, avalia Márcio Garcia, professor da PUC do Rio de Janeiro. Veja agora como fechou o Ibovespa no pregão desta terça-feira. Saiba também como ficou a cotação do dólar comercial. E o euro encerrou com alta de 2,77%, cotado a R$ 4,18. A deputada estadual Vanessa Adamo abre mão de disputar o Paço de Mauá e indica seu marido, José Carlos Orozco Júnior, para vice. Ela anunciou também que vai apoiar o deputado paulista Átila Giacomussi na corrida eleitoral majoritária de outubro. A desistência se deu para evitar possíveis entraves jurídicos, já que a parlamentar é alvo de processos no Tribunal Superior Eleitoral. Giacomussi classifica o apoio de Vanessa como fundamental e ainda passa a priorizar sua filiação no PSB, por onde vai disputar o páreo. A pesquisa foi feita pelo Instituto FLS Pesquisa, a pedido da TV Mais ABC. Foram ouvidas 611 pessoas, margem de erro de 4%. O intervalo de confiança, 95,5%. Em estatística, o intervalo de confiança, para esclarecer, é o intervalo estimado onde a média de um parâmetro de uma amostra tem uma dada probabilidade de ocorrer. Comumente define-se como o intervalo onde há 95% de probabilidade da média verdadeira da população inteira ocorrer. Período de realização foi nos dias 10, 11 e 12 de março de 2016. A pesquisa foi feita pela FLS e nós vamos mostrar os números para vocês e, em seguida, os comentários do jornalista Joaquim Alessi. Pesquisa de intenção de voto espontânea para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Luiz Marinho aparece com 14,9%. Alex Manente com 13,4%. Orlando Morando com 11,3%. Tarcísio Secoli com 0,3%. Gibi, 0,3%. Marcelo Lima, 1,6%. Qualquer um do PT, 0,3%. Branco ou nulo, 4,3% e não sabe, 53,5%. Pesquisa de intenção de voto estimulada para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Alex Manente aparece com 34,7% de intenção de voto. Orlando Morando com 29,6%. Marcelo Lima com 5,4%. Tarcísio Secoli com 2,3%. Nenhum deles, 18,2%. E não sabe, 9,8%. E olha aí, logo de cara na não estimulada nós temos Marinho 14,9, Mainente 13,4 e o Morando 11,3. Já começa com um empate técnico aí. Um rigorosíssimo empate técnico. Boa noite, né, Joaquim? Boa noite. Nós estamos tão empolgados aqui, eu nem te cumprimentei. É verdade, mas boa noite. E olha, um rigorosíssimo empate técnico, ainda mais se a gente levar que a margem de erro é 4 pontos percentuais. E eu lembro ainda que a pesquisa, nesse momento, ela é um retrato
Desse momento, exatamente. Porque não dá para dizer que esse vai ser o resultado das urnas. A campanha eleitoral nem começou, as candidaturas não foram colocadas oficialmente, a gente tem pré-candidatos. Nem as plataformas, Você não vê se que sabe, né? até os partidos, os candidatos ainda podem mudar de partido, há uma Claro. tendência do Alex mudar. Agora, tanto na pesquisa espontânea, né, que é aquela em que o entrevistado não vê o nome dos candidatos e só declina aquela intenção de voto, quanto na estimulada, a gente vê empates. Na estimulada também, quando você vê o Alex com 34,9% dos votos, o Orlando Morando com 29%, Margem de 4%. a margem está em cima. E eu diria mais. Quando o candidato do governo, que é o Tarcísio Seco, ele aparece com 2,3%, isso não significa nada do ponto de vista político, porque em 2008, exatamente em maio, o atual prefeito Luiz Marinho, que acabou eleito, tinha 4 pontos nas pesquisas. Ou seja, alguém que já tinha sido ministro do Trabalho, ministro da Previdência, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, presidente da CUT, tinha toda uma exposição, tinha só 4 pontos. Tudo pode acontecer até o dia 2 de outubro. Até no dia que antecede as eleições. Sem dúvida, uma declaração. Parecem os dias mais tensos, né? Verdade, uma declaração, uma denúncia, uma bomba que aconteça na véspera da eleição pode mudar completamente o É o quadro. dia que as mídias funcionam também, é um tal de receber telefonema aqui, fulano de tal, não sei. De madrugada, né? De tem essas madrugada. coisas. Complicado isso. E, Joaquim, você acha então que as mudanças podem acontecer a qualquer momento? Os fatos, eles vão se renovando a cada instante. As plataformas políticas são importantes elas serem apresentadas. E eu diria nada mais. disso aconteceu. Eu diria mais. Os detentores de mandato parlamentar, principalmente, eles têm até essa sexta-feira para mudar de partido. Ou seja, na sexta-feira você pode ter, a partir da meia-noite, um outro quadro. Fala-se muito em alguns pré-candidatos aí com força que aparece. O caso do Alex Manente, que ensaia uma ida para o PSB, não sei se vai ou não, mas tudo indica que ele vá para o PSB. Outra coisa que pode mudar esse quadro eleitoral, o próprio governador Geraldo Alckmin pode mudar de partido. É verdade. Então, quer dizer, e outra, essa pesquisa ela foi feita 10, 11 e 12. A gente teve as manifestações no dia 13. Vai ter outra manifestação agora sexta-feira, convocada pelo PT. A gente não sabe o que vai acontecer com isso. Quer dizer, tudo pode mudar o quadro político. Agora, tudo tem acontecido tão dinamicamente. Né? A importância dessa pesquisa nesse momento é que ela leva a uma reflexão. E uma pesquisa com credibilidade, que ela não vem já com aquele carimbo de estar a favor desse ou daquele. Pelo contrário, a TV Mais presta, junto com a FLS, um trabalho de conscientização e de apoio à cidadania. Leva subsídios para que o eleitor possa pensar aquilo que ele acha melhor para a sua cidade. E nessa linha de raciocínio, amanhã teremos o resultado de uma outra pesquisa, é isso? Importantíssima. Importantíssima. A pesquisa de amanhã, ela avalia a gestão do prefeito Luiz Marinho em São Bernardo do Campo, né? Eu não sei o número ainda, porque a gente também só fica sabendo na hora para não ter o risco de ficar contaminado por isso, mas avalia também a percepção que o eleitor tem em São Bernardo do governo Geraldo Alckmin e do governo da presidente Dilma Rousseff. Que reflete, né, diretamente. Então, eu reputo essa pesquisa de amanhã como importantíssima ao nosso telespectador, principalmente o morador de São Bernardo do Campo, não só ele, é claro, porque o que acontece em São Bernardo acaba refletindo em Santo André, em São Caetano, em Mauá, em Diadema. Então, o cidadão do ABC deve ficar atento a esses números, porque ele pode criar uma outra imagem daquilo que ele pensa no momento da política. Joaquim, eu queria convidá-lo a participar do Show Mais hoje, às 10h30, às 22h30, porque o tema é bom para a gente ficar pensando em cima, não é? E tentar tirar, não é? alguns pensamentos antecipados, não é? E poder explicar para os nossos amigos telespectadores, e você principalmente, esmiuçar os resultados dessas pesquisas. Para mim é uma honra. Eu lembro que a gente já participou do Show Mais algumas vezes. Na eleição de 2010, a gente tinha um quadro chamado Pegando no Pé. Pegando no Pé. Que fez muito sucesso. Inspirado pelo nosso diretor-presidente. Tinha que ser da parte dele, né? Mas olha,
Tô aqui, vou ficar aqui à disposição. 10h30 a gente vai entrar lá. 10h30, 22h30. Então, Não, pode ir para casa jantar, depois ou jantamos juntos. Tomar uma água. Pois é, não, você paga o jantar? Vamos. Então tá resolvido. Tá aceito. Então, 10h30 a gente está aqui no Show Mais, analisando com mais detalhes. É lógico que agora o tempo é mais curto, né? O jornal é mais curto. Então a gente pode, no Show Mais, fazer um show de cobertura eleitoral. Com certeza. Eu já agradeço a sua presença. Obrigado. Eu que agradeço o convite. Então, até logo mais, Joaquim. Até mais. E o J Mais ABC desta terça-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Até lá e um bom descanso.